Caros amigos telenautas, é com muito prazer e com muita alegria que eu começo nessa noite de quinta-feira com cheiro de final de semana no ar, mais uma edição do seu Interview, programa que você já conhece, programa onde nós costumamos conversar, trazer experiência, trazer trajetória de vida para você que está aí do outro lado. Eu que estou aqui, acabo conhecendo mais das pessoas, me envolvendo na história das pessoas que estão aqui comigo, das personalidades que eu recebo. E hoje não vai ser diferente. Eu quero convidar você a ficar aqui comigo, a permanecer aqui na TV, para que a gente possa bater esse papo, para que a gente possa conhecer mais uma personalidade, ok? Então você que está aí do outro lado, está convidado a permanecer comigo aqui na TV Diário do Sertão. E está convidado a interagir comigo através das redes sociais. Antes de começar mesmo o nosso programa, eu queria mandar um grande abraço para todo mundo que nos acompanha, para todos os telenautas que eu sei que participam diariamente aí da TV Diário do Sertão, que interagem conosco. Quero mandar um abraço para a empresária Eliane da Boutique Bonitar, que está me vestindo hoje. A Bonitar que fica ali na Juvencio Carneiro, aqui no centro de Cajazeiras. Eliane, um grande abraço a toda a equipe da loja Bonitar. E você que está aí do outro lado, não deixe de conferir os looks da Bonitar, estão imperdíveis. Acessem o Instagram, Loja Bonitar, também tem o Facebook. Ou o meu Instagram mesmo, @adavitoriano, daqui a pouco você vai ter mais detalhes lá, ok? Eu quero convidar você a acessar pelo Facebook Diário do Sertão, mandar a sua pergunta, mandar o seu abraço, também pelo WhatsApp, enfim. Temos uma gama de redes sociais para que você possa participar do nosso interview. E eu vou trazer já o meu boa noite do meu convidado de hoje. Eu vou confessar a vocês que hoje eu estou mais feliz do que nos outros dias, porque hoje eu trago aqui uma figura que é minha, é da minha família, e eu tenho o prazer de apresentar para vocês um pouco da história que eu conheço, um pouquinho, mas quero conhecer cada vez mais e quero mostrar cada vez mais para vocês. Então eu vou trazer o meu querido Abraão Vitoriano, que é professor, que é poeta. Eu vou trazer o boa noite dele. Abraão, boa noite. Seja muito bem-vindo à TV Diário do Sertão. Eu espero que você se sinta à vontade aqui no nosso canto para a gente bater esse papo. Quero que você se sinta à vontade aqui no nosso interview. Então, se sinta bem e nós vamos bater um papo gostoso, se Deus quiser. Muito boa noite, Abraão. Boa noite, Ada. Eu gostaria de agradecer pelo convite da TV Diário do Sertão e dar uma boa noite a todos que estão nos assistindo e dizer que eu estou aberto a perguntas e a uma profícua participação. Abraão, nós que agradecemos a sua presença, é com certeza de grande valia, e a gente vai conversar muito, inclusive com relação ao lançamento, que é o Estado de Graça, que você já tem aí na mão para mostrar. Daqui a pouco nós vamos conversar mais sobre o Estado de Graça, e eu quero apresentar também um pouco da sua vida, da sua trajetória, das suas vocações para chegar até aqui, e apresentar tudo isso de uma forma detalhada para que as pessoas viajem pela sua história. Essa é a proposta do interview, é isso que nós costumamos trazer aqui, e é isso que eu quero fazer também nessa noite de hoje, que é uma noite muito especial para mim e acredito que para você também, ok? Ok. Então vamos começar, e eu quero começar. Eu disse para você que não ia fazer diferente das outras pessoas, que ia fazer de uma mesma forma, que não ia fugir à regra. E então eu vou começar das suas origens, que eu sei de onde são, mas quero que você fale um pouco sobre a sua naturalidade, sobre seus primeiros passos, a sua infância, onde é que foi, como é que foi, Abraão? Conta um pouco pra gente. Bem, como vocês sabem, eu sou natural da mesma cidade que você, Santa Helena, Paraíba, cidade que eu amo muito e uma cidade interiorana que me fez poeta. Né? Santa Helena, com todo o seu cenário da linha do trem, da igreja, das 6 horas da tarde com as mulheres sentadas nas calçadas, todo esse cenário extremamente poético influiu de uma forma muito positiva para a minha formação e também para a minha inspiração enquanto escritor, enquanto poeta. A minha infância foi regada de muitas memórias, de muitas brincadeiras, né? E que nós tínhamos sempre essa vontade de pensar sobre a vida a partir desse cenário, né? Lembro muito dos dias de chuva, como a cidade se transformava, e todas essas memórias fazem parte desse meu ideário infantil.
A minha infância também foi regada de muitos sentimentos e eu sempre estive em lares e convivi com pessoas que sempre tinham um contato muito grande com a palavra. Eu tenho uma avó que é contadora de histórias, né? Uma avó que nós temos em comum, inclusive, que conta muitas histórias, e um avô também que contava muitas histórias. E isso foi muito gratificante quando eu rememoro hoje, quando eu penso hoje, do quanto isso contribuiu para o que eu me tornei hoje. Quanto isso influenciou? O quanto isso me influenciou, o quanto esse ambiente foi propiciador para as minhas experiências poéticas. E essa infância, eu sempre fui um menino também muito atento, muito aplicado, sempre um menino que teve esse lado interno muito trabalhado, sempre gostava de brincadeiras que versavam muito mais comigo mesmo, de escrever, de ler, né, de brincar com todo esse ambiente, com todo esse cenário, mas sempre tendo um lado muito mais poético das coisas. Talvez por também eu ter uma mãe até certo ponto muito preocupada, isso influenciou com que eu ficasse muito tempo dentro de casa e fez com que eu despertasse esse outro lado artístico de uma forma maior. Natural de Santa Helena, quantos irmãos, Abraão? Vamos falar sobre os irmãos. Você só tem uma irmã, não é isso? Só tenho uma irmã, Sara. Meu pai é natural da cidade, minha mãe chegou com um tempo depois. Meu pai vem de uma das famílias tradicionais e que de alguma forma fundou a cidade de Santa Helena, a família Vitoriano. E minha mãe veio de São Domingos do Pombal, nasceu lá e aos 7 anos ela veio para Santa Helena. Então eles tiveram minha irmã e depois eu. Minha irmã hoje que é professora, que eu amo muito. Então somos dois lá em casa. Ela é um pouco mais velha, tem esse lado mãezona também. Também, né? eu sempre tive muitas mães. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa sempre muito acarinhada por todos e tenho muitas mães pelo mundo. Além da mãe, as tias, as pessoas que cuidaram de mim. Sara foi uma pessoa que, na sua infância, não contou tanto como coleguinha para brincar. Às vezes os irmãos vivenciam essa fase bem da infância, em que brincam bastante, em que passeiam juntos, em que vivem essa... Geralmente isso acontece quando as idades são mais próximas. No seu caso, foi mais uma questão dela cuidar da sua mãe, sair e deixar a Sara cuidando, por ela ter uma idade um pouquinho na frente da sua. Todo o meu contato com ela e talvez a visão que eu tenho de Sara sempre vai ser de uma mãe. É sempre um contato materno. Da cuidadora, da que zelava, da que se preocupava comigo. Também porque Santa Helena é uma cidade que propicia muito esses contatos. Todo mundo se conhece, todo mundo dá a bênção, todo mundo se abraça. E isso faz com que a gente pense não, que a gente acredite que estamos entre irmãos, né? É essa bem a experiência que se tem em uma cidade pequena e que eu não abro mão de forma alguma. Então, com minha irmã também foi esse contato mais de responsabilidade, mas ao mesmo tempo de muito amor, de muito afeto. Eu sempre contei na minha vida, eu costumo dizer que há 6 mãos, na verdade, né? As 2 da minha mãe e da minha irmã, que sempre me levam para todos os lugares, sempre estão comigo sendo o meu sustentáculo de conhecimento, de fé, de força. Elas sempre estão por trás de tudo isso. Quero saber um pouco mais depois dessa história de não abrir mão de jeito nenhum. Vamos falar mais na frente, viu, gente, dos projetos que eu sei que existem. Mas deixa eu voltar um pouco e saber sobre os seus primeiros passos educacionais. Você, como disse, é uma pessoa muito ligada a palavras. Então, a educação, a escola, com certeza foram formadoras nesse processo. Os teus primeiros passos educacionais foram lá mesmo na cidade? Eu estudei em Santa Helena, fiz o ensino fundamental 1 na escola Professor José Bento. E desde lá eu via que eu tinha um total afinco e afinidade propriamente com a língua portuguesa. Todas as atividades tinham interesse, me chamavam a atenção, as atividades direcionadas à língua, à palavra, surtiam em mim um efeito imediato de encantamento, de beleza. Então, estudei todo o meu ensino fundamental 1 e 2 em Santa Helena, ensino fundamental 2 na escola lá em Soares Brasileiro. Sempre participava de desfiles, de acontecimentos festivos voltados para a arte, para a cultura, a exemplo das festas juninas, de saraus, de peças de teatro. Sempre estava muito envolvido à frente disso. E o ensino médio eu vim para a cidade de Cajazeiras. Uma experiência até certo ponto de início assustadora, porque eu era um menino lá do interior, que vinha para uma cidade maior. Eu tinha noção que a cidade de Cajazeiras, como é uma cidade grande, mas era uma cidade ainda bem maior, até certo ponto suntuosa na minha cabeça, mas foi também uma experiência muito bacana de formação na Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras, onde eu me formei, onde eu fiz o meu ensino médio. Na verdade, uma experiência
parecia que serviu mais para a sua vida mesmo, né? É isso que eu ia, inclusive, te perguntar sobre a questão da tua adolescência, como é que foi, se foi tranquila, se teve uma fase de rebeldia. Você citou o super cuidado da sua mãe com você durante uma infância, durante uma adolescência, e eu acompanho esse cuidado até hoje. Então, a questão de você ter saído, ter se arrancado um pouco ali das suas raízes, poder estar fora da cidade, por mais que não tão distante, mas estudando ali com contato diário com colegas de vários lugares, isso deve ter te servido para a vida também, né? Sem dúvidas, porque foi o meu primeiro contato, meu primeiro olhar sobre a vida nesse sentido geral. Minha vida era sempre muito voltada para casa e para as ruas, tudo que eu conhecia, tudo que eu tinha noção. Então era a primeira vez que eu estava entrando em contato, tendo essa vez de experimentar coisas novas, né? Desde as provas, das avaliações, dos trabalhos que já eram diferentes, como também participar de todos esses acontecimentos, né? A Escola Técnica de Saúde já se mantinha como uma escola modelo, ensino médio, que tinha aulas de informática, toda essa parte que em Santa Helena para mim era novidade, e eu sempre fui me empenhando e participando nisso, né? De oficinas também artísticas, sempre muito voltado para a arte. E isso abriu muito a minha mente em questão de experiência, né? Dos vestibulares, de ter uma noção de estar dentro de uma universidade, isso permitia também uma maior absorção e até mesmo reflexão de como acontecia tudo ali, o que era muito diferente da minha realidade em Santa Helena. Eu acredito que as duas enriqueceram muito a minha formação enquanto sujeito. De um lado a poesia, do esse outro lado essa formação mais voltada e essa experiência, essa jornada que eu tinha que traçar enquanto homem, enquanto profissional. Você se tornou escritor, um poeta, já está lançando o segundo livro, nós vamos conversar bastante sobre isso ainda, mas antes de falar sobre isso, quero falar sobre as suas formações. Você sempre foi uma pessoa ligada a palavras, como eu disse, sempre se deu muito bem com redação, com letras, acabou letrado, né, se formando aí, se graduando em letras e em pedagogia, concluiu um mestrado recentemente. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa vocação também para a educação, porque isso te impulsiona, eu sei, e inclusive te fez professor universitário que você é hoje. E eu queria falar um pouco sobre essa vocação bem no início, de você imaginar que ia se deparar com as letras, que ia acabar sendo professor, se isso já te existia dentro de você antes ou se foi coisa que foi acontecendo na sua vida? Antes eu queria responder sua pergunta sobre se eu fui um adolescente rebelde. Não, não fui um adolescente rebelde. Fui um adolescente muito calmo, muito sereno. Talvez até certo ponto o impacto para a cidade de Santa Helena, porque eu não gostava de festas, eu não saía para todos os lugares com todo mundo, sempre fui muito mais, vivi muito mais esse lado íntimo de casa, de filmes, de livros, então tive uma adolescência muito tranquila, apesar dos conflitos que são da idade, da mudança de corpo, a mentalidade, tudo isso, mas sempre fui muito sereno na minha adolescência, não fui um adolescente rebelde que dei trabalho em casa, justamente por isso. E quanto à vocação para a docência, foi uma coisa que foi acontecendo muito naturalmente. O fato de ter uma irmã professora, isso influenciou muito essa formação e também o interesse. Mesmo porque quando a gente pensa na cidade de Santa Helena, uma das fontes de renda, a gente sabe, são os empregos municipais e estaduais, né? Então, na maioria das cidades da região. E aí, eu via também que a minha possibilidade de se lançar, pensava muito antes em ser um artista. E depois eu fui vendo, criando a consciência de que não era uma coisa tão simples, né? Eu não ia, na minha primeira aparição, ir para a Globo e fazer todo o sucesso. E aí eu fui vendo que o caminho da docência, as licenciaturas, essas formações enriqueceram muito a minha percepção sobre o mundo, foram uma alavanca para o que eu sou hoje, para o que eu tenho me tornado. Então essa vocação foi surgindo a partir da experiência que eu tive com minha irmã, de vendo ela preparando disso, de ter tias também como minha tia Marisete, minha tia Elizabeth e outras pessoas da minha família que também eram professoras, e isso serviu como um espelho para mim. E hoje eu posso dizer que eu sou muito realizada enquanto professora, na sala de aula, nos cursos de pedagogia, que é onde eu estou ministrando, e me encontro muito diante disso, daquele menino que pensava e que hoje na sala de aula também ocupa esse espaço com muita poesia e com muito afeto. Mas era isso que você pensava quando você entrou para o curso de letras, por exemplo, ou era mais ligado ao fato da poesia, ao fato da escrita? Inicialmente, quando eu terminei o ensino médio, eu fiz meu primeiro vestibular para
Arte e Mídia, na UFCG. E eu passei, só que por questões familiares, né? Minha mãe não permitiu que eu fosse para Campina Grande, eu era de menor e tal, tem toda essa questão. E aí eu acabei entrando pelo ProUni no curso de Pedagogia na São Francisco. No quarto período do curso de Pedagogia, eu senti um grande embate enquanto convicção, o que é que eu estou fazendo curso, por que é que eu não busco uma área que tem mais a ver comigo, que se relaciona com os meus interesses. Nesse momento eu já escrevia, mas não acreditava muito nisso. Como, durante muito tempo, eu ouvidei esse lado da escrita. Né? Eu ia por outros caminhos da arte, acreditando que escrever não me fazia um artista, ou que talvez, de uma melhor forma para expressar isso, que escrever fosse apenas uma descarga de tudo que eu vivia. E aí, no quarto período do curso de Pedagogia, eu fiz a transferência para o curso de Letras, porque eu vi que era um curso que tinha uma proximidade maior dos meus interesses. Transferência, você transferiu? Me transferi para o curso de Letras, só que aí eu acabei não abandonando Pedagogia. Eu fiz uma outra prova e continuei a partir do quarto período em Pedagogia. E fiquei fazendo as duas graduações ao mesmo tempo. Letras na UFCG e Pedagogia na São Francisco. Eu lembro que foi um período da sua vida bem complicado, que você teve que ralar bastante. Fazer duas graduações ao mesmo tempo, gente, não é para qualquer um, não. Foi um período assim, de sonambulismo total, que eu não dormia, que eu não comia, que eu não fazia outra coisa na vida a não ser estudar. E também pelo fato de eu morar em Santa Helena e vir todos os dias, manhã e noite, para Cajazeiras, mas eu não me arrependo em nenhum momento. Foi uma escolha muito acertada na minha vida, tanto o curso de Letras como de Pedagogia, porque quando eu cheguei no sexto período de Pedagogia, durante os estágios eu me apaixonei completamente pelo curso. Eu vi do quanto essa base pedagógica é necessária na escola e do quanto eu estava ali, naquele momento, sendo uma pessoa importante na vida daqueles alunos e do quanto aqueles alunos também eram um reflexo disso para mim. Então, isso dignificou muito a minha experiência profissional. E aí eu jamais abandonaria o curso de Pedagogia. Eu sou pedagogo antes de mais nada. E interessante ver como o destino foi generoso com você ao realizar esse casamento, né, da pedagogia com letras. E aí você encaixou perfeitamente o professor com o poeta. Talvez se você tivesse pensado nisso, ainda quando adolescente, ainda antes de fazer as graduações, você não tivesse tido essa ideia de casar tão bem a tua escrita com a tua vocação para a docência, para fazer educação. E o destino te levou assim de um jeito e foi um casamento perfeito. Eu sou muito agradecido a Deus, porque muitas coisas da minha vida foram acontecendo naturalmente e de uma forma muito possibilitadora para mim, né? O curso de Pedagogia tem toda essa bagagem filosófica, sociológica e uma bagagem humana muito forte, assim como o curso de Letras me permitiu ter esse contato com a literatura, que é a minha paixão, ter esse contato com a palavra no sentido geral. O curso de Letras foi um curso que aprofundou todos os meus conhecimentos e que me fez enxergar enquanto poeta. Lá nesse curso de Letras foi que eu tive meu primeiro contato com o professor Carlos Gildemar Pontes, que publicou porventura o meu primeiro livro. Então o curso de Letras também me possibilitou, oportunizou todo esse aparato de conhecimentos e também de vivências. Foi um curso que eu posso dizer que foi um divisor de águas na minha vida, porque eu entrei de uma forma e saí de outra. Tanto as duas graduações abriram mente e abriram mares para mim. Abraão, antes da gente mergulhar na poesia, deixa eu só concluir essa parte da docência. Você atualmente é professor da Faculdade de São Francisco. Isso. Acabou de concluir faz pouco tempo um mestrado, também na área da educação, foi isso? Isso, eu concluí o mestrado em Ciências da Educação pela UTIC, agora em outubro. E ministro aulas na São Francisco desde 2011 nos cursos de Pedagogia e agora de Enfermagem. A gente vai conversar bastante, Abraão, sobre a questão da poesia, sobre os livros, sobre o início, como é que foi os primeiros desabafos, como você disse que via a tua escrita como um desabafo. Quero conversar também sobre os desabafos que aparentam ser desabafos, que você usa muito na rede social, que polemiza e que as pessoas te perguntam, eu sei que isso acontece. A gente vai conversar sobre tudo isso. Você que está nos acompanhando não vai querer perder, porque logo depois do intervalo comercial eu volto daqui a pouco, não sai daí.
Aproveite e arrume a sua casa. Tem conjunto estofado por 12 de R$ 111,90. Esse rack moderno é apenas 12 de R$ 26,90. O home theater com karaokê é só 12 de R$ 23,90. E a TV de 32 LED é uma Sony, é só R$ 799. O Natal está chegando, começa a se preparar. O Armazém Paraíba é o lugar de comprar. Atenção, Cajazeiras e região! Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções, não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. Toda sexta-feira, às 4h, a TV Diário do Sertão apresenta Palavra de Vida, com o pastor Francisco José. Um momento de fé e oração. TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista com super descontos ou a prazo a perder de vista no carnê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você. No Lojão Rio do Peixe, você encontra mais conforto, mais qualidade, mais beleza. Quer mais? Quer melhor? Menor preço, melhor prazo e, claro, melhor atendimento. Só lembrando, entrega e montagem é grátis. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar os seus sonhos. Em quase 10 anos, ensinamentos e experiências vividas foram essenciais para tornar o Central Lab referência em exames laboratoriais. São mais de 3.000 tipos, desde exames de rotina até exames de alta complexidade, acompanhados por especialistas. Examinando de perto, transmitimos uma credibilidade única, que faz você nos confiar sua saúde e de toda a sua família. Central Lab Cajazeiras, Rua Victor Jurema 556, fone 3531-2632. Acesse centrallabonline.com.br. Assista a programação da TVDS também em nossos sites parceiros. Agora PB, Televisão na Paraíba, Sertão Informado, Paraíba Urgente, O Diário de Vierópolis, São João FM, Clipe PB, Patoense.com, Cidade FM 104, Pedra Branca News, F5 Paraíba, Aparecida 1, CZ Informado, Araçás FM, Agitos Play, Cofemac, Alô Sertão, Vale Informado, Diamante Online, Cajazeiras Boa, PB Atual, Mais PB, Ibiara Agora, Blog do Furão, Portal CZN, São Mamed 1, Polêmica Paraíba, Portal do Litoral PB, FFP Notícias, Radar Sertanejo, Paraíba Geral, Diamante Notícias, Radar Uiraunense, São Domingos Informado e Imprensa de Plantão, TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. De volta com seu interview ao vivo, direto aqui dos estúdios de Cajazeiras, hoje conversando com o poeta, professor Abraão Vitoriano. Estou tendo o prazer de apresentar um pouco da trajetória dele aqui para vocês. E você que nos acompanha pode interagir comigo através do Facebook Diário do Sertão, também através do Instagram, que é o @Diário do Sertão, o Twitter, @Diário do Sertão. E aí no WhatsApp tá todo o tempo aí na tela, viu, gente? Você que está nos acompanhando, conecta aí, adiciona aí esse WhatsApp e manda a tua mensagem que eu vou ler aqui no ar, vou dar o teu recado, vou dar o teu abraço. E por falar em recado e em abraço, quero mandar mais uma vez um abraço para a Eliane da loja Bonitac, que está me vestindo hoje. A Bonitac fica ali no centro da cidade, e alertar você que está assistindo
que a Bonitá está com uma grande promoção, viu? Mais de 50% da loja por R$ 49,90. Então você que está a fim de se vestir para o final do ano, passa lá na Bonitá, porque tem muita coisa bacana, muita coisa de qualidade para você poder ir lá e sair vestido, sair feliz, com qualidade lá na Bonitá, aqui no centro da cidade. Aproveitar e dar mais um recado, sábado agora tem a segunda Habeas Corpus lá na Arte Choperia, a festa calorada da turma pioneira de Direito da Faculdade São Francisco da Paraíba. Você que está aí do outro lado e que quer exercer a sua liberdade cachaçal, então vá lá no Habeas Corpus, viu, na Choperia, Arte Choperia, aqui em Cajazeiras, no sábado, e exerça lá a sua liberdade, leva o seu copo para cima e para baixo, para onde você quiser. Na segunda Habeas Corpus, uma promoção da turma pioneira da Faculdade São Francisco, turma pioneira de Direito da Faculdade São Francisco da Paraíba. Os ingressos já estão na venda, inclusive você que se interessar, pode passar aqui nos estúdios do Diário do Sertão da TV, que vai ter ingresso para você aqui também, viu? E se não, pode ir lá na portaria mesmo, na bilheteria, o ingresso é super em conta, você vai gostar da festa com gente bacana, gente bonita, gente inteligente, enfim. Não perca, segunda Habeas Corpus, sábado agora na Arte Choperia, ok? Recados dados, vamos voltar para a nossa conversa, vamos voltar para o nosso Abraão, que está sentado aqui, que está curtindo esse bate-papo no nosso interview, que eu estou adorando fazer, um programa que eu já gosto de fazer, você sabe, mas hoje em especial, porque é uma figura que eu amo e que eu estou tendo o prazer de mostrar um pouco da vida, de exibir um pouco da obra também, para quem está em casa, para quem acompanha, para quem já conhece e curte a poesia dele. Abraão, então vamos mergulhar nesse mundo. Eu quero que você conte para a gente um pouco dos primeiros escritos e em que você pensava, quais eram realmente esses desabafos que você dizia fazer e em que momento você achou que poderia levar isso a público, que poderia fazer com que as pessoas também vissem um pouco do que você fazia quando estava em casa. A escrita surgiu na minha vida desde a infância, como eu tinha falado para você anteriormente, porque eu sempre fui uma criança muito fabular. Eu sempre fui uma criança de inventar histórias, de criar personagens, e pelo fato de ser sempre uma criança também um pouco sozinha, eu sempre desenvolvi mais essa sensibilidade de imaginar o mundo, de imaginar as coisas. Então, eu sempre tive esse lado intimista muito desenvolvido. Com a adolescência surgiu exatamente esses primeiros escritos mais voltados para esse lado enamorado, para esse lado apaixonado, para o amor, que foi uma escrita muito mais de escuta. Eu escutava histórias falando sobre amor e acabava escrevendo. O primeiro contato realmente que me veio à publicação foi em 2008, quando eu incomodava muitas pessoas pelo MSN, que era a rede social da época, e eu pedia para todo mundo comentar os textos, né? Enviava esses textos, como dizer que achou, acho que você foi vítima também disso. Muitas vezes. Então era mais como catarse, né? Eu escrevia, jogava aquilo e pedia para que os outros comentassem. Não tinha nenhuma organização estrutural, não tinha nenhuma intenção poética, eram realmente assim até certo ponto utiliza a palavra como um transbordamento disto e não tinha nenhuma outra intenção. E você, só interrompendo um pouquinho, eram coisas suas, Abraão, que vinham de dentro de você ou eram análises que você via de outras pessoas, coisas que você escrevia por gostar de escrever, ou era mesmo só um desabafo? Eu assim, quando parte para isso, para tentar definir e enumerar, eu não sei te explicar, porque eu vejo que a inspiração acontece comigo de uma maneira muito natural. É uma história que eu ouço, é uma cena que eu vejo, é um quadro que eu observo, é uma pessoa que eu vejo os gestos, é uma situação que eu vivenciei, é uma situação que não se cumpriu. Tá tudo isso misturado no caldeirão da escrita. Então, o texto surge a partir dessa experiência, né, desse transbordamento e desse encanto. É um fascínio que eu não sei muito explicar. Eu não sou daquele tipo de pessoa que escuta uma história e vai escrever um texto. Esse texto vai vir de outras histórias. Tudo está muito misturado. Então, tem coisas minhas, tem coisas suas, tem coisas de uma pessoa que eu acabei de conhecer, tem coisas de um filme que eu assisti. Tudo isso está muito, muito misturado, tudo muito combinado e surge, então, o texto. Surge justamente dessa profusão de vivências, de situações. E aí, quando em 2008 você
surgiu um momento o blog, né? As pessoas começavam a escrever para blog e você pediu para eu construir um blog para colocar aqueles textos para também dar uma certa ressalva e um sossego para as pessoas que estavam no meu MSN. E eu criei esse blog, então foi o meu primeiro contato com o Menino Homem, com contato com a poesia de outras pessoas e foi surgindo justamente essa interação, né? Os comentários, os curtis. As pessoas iam muito oportuno para que eu me situasse nesse contexto e para que eu tivesse uma visão de se o que realmente estava escrevendo era bom ou não. Conhecesse outras pessoas parecidas. Conhecesse outras pessoas, mantesse essa rede de contatos, até mesmo de diálogos, né, com outras pessoas. E isso foi muito produtivo enquanto escrita, né? Eu fui conseguindo escrever e ter esse know-how e ter esse feedback com outras pessoas. Só que a publicação do primeiro livro não surgiu a partir disso. Eu tive fases de escrever e fases de não escrever e fases de não acreditar jamais no que eu escrevia. Em 2012, depois de viver um momento um tanto conturbado na minha vida, em 2011 precisamente, o poeta Carlos Judemar Pontes, que era meu professor no curso de letras, disse, olha gente, eu estou lançando um edital para que vocês escrevam artigos e a partir desses artigos eu vou selecionando os melhores para compor uma antologia de artigos, né? Uma antologia de textos literários, de crítica literária. E aí eu enviei muito timidamente, eu sou, como Clarice Lispector costuma dizer, um tímido ousado. Enviei esses textos para Judemar, esse artigo, e ele disse, olha, Abraão, você está entre um dos selecionados. Então foi a minha primeira publicação, não foi um livro só, foi uma coletânea de artigos chamada Literatura e Seus Tentáculos, por Carlos Judemar Pontes, que era o organizador. Então, foi ali a primeira noção que eu tive de como se publicava um livro. Mas visto tudo pelo bastidor, não vivenciei isso, né? Eu mandei o artigo e foi publicado. Só que a partir daí, Judemar foi me instigando muito que eu publicasse um livro. Outras pessoas também vinham, eu acho que esse texto está interessante, porque tu não publica, porque tu não pensa num livro. Mas a constituição de livro me intrigava um pouco, porque eu pensava assim, poeta, imagina eu escrever poesia. Poesia para mim é Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, eu não tô nesse rol dos grandes autores, não tô apto, não tô preparado para isso. Porque eu tinha muito essa consciência, será que o que eu tô escrevendo é realmente bom, né, do que vai acontecer? E aí eu me inscrevi também em 2012, né, que foi o que interrompi, no Concurso Nacional dos Novos Poetas. E fui também um dos selecionados. Então, disse, olha, acho que as coisas estão melhorando, eu acho que por aqui, né? Foi aí que você começou a acreditar no seu talento. Aí eu comecei a acreditar um pouquinho, né? Assim, não muito, talvez aí já dá incidi em eu publicar um livro. E aí eu publiquei o Pétalas Raras em 2013, muito nessa verve, muito nessa crença, nessa assumição, que é uma palavra entre aspas que eu utilizo, de viver isto. Então foi um livro que não teve nenhuma editora, né? Foi um livro totalmente independente, a gráfica apenas creditou tudo isso de ISBN, teve essa preocupação, mas foi um livro que eu vivi desde o primeiro contato do livro mesmo, no miolo, no texto do Word, até a publicação, passando por diagramação, por capa. Eu acompanhei todos os processos de perto e acredito que isso foi muito bom para que eu visse como era gestado o livro. Então, surgiu a partir disso. Abraão, além do blog, a rede social continua sendo uma aliada tua. Isto. No Facebook, por exemplo, você é super seguido, super curtido e você usa muito a sua rede social para mostrar a sua poesia. As pessoas gostam, as pessoas vibram, aquelas pessoas que entendem de poesia, elas compartilham contigo, as pessoas que não entendem, elas tomam como uma indireta e aquilo é meio que uma novela no teu Facebook, e às vezes eu acompanho e vejo como é louco, e você já me disse que às vezes escreve alguma coisa e aí no minuto seguinte sobem as janelinhas do bate-papo. Abraão, o que está acontecendo? Alguém mexeu com você? Para quem foi que você escreveu isso? Isso acontece muito e eu queria que você esclarecesse um pouco para as pessoas, falar um pouquinho mais sobre a inspiração que inclusive você já falou, que vem de tudo, vem do que você olha, vem do que você vê. Mas só para deixar mais claro para aquele pessoal que está assistindo a gente. As redes sociais são sempre um termômetro de tudo que a gente escreve, né? Porque elas indicam na hora se aquela coisa está sendo curtida ou não está sendo curtida. Então, se por um acaso eu utilizo uma frase de Clarice Lispector, como uma vez já aconteceu, de um texto de um menino triste, e aí as janelas subiram, você está com depressão, o que está acontecendo? Porque as pessoas levam isso muito a sério.
Talvez até certo ponto eu tenha uma culpa, porque eu não consegui diferenciar, agora que eu criei uma página, Abraão Vitoriano, para diferenciar isso. E eu acredito, não é obrigação de ninguém tentar compreender o Abraão escritor e o Abraão pessoa. Isso tudo fica muito misturado e até mesmo subentendido em algumas postagens. Mas as pessoas polemizam muito, né? O Facebook é uma rede social utilizada geralmente para esses desaforos e desabafos. Então, muitas vezes eu estou falando de um personagem que eu criei, inventei na hora, e aquela pessoa acredita aquilo a alguém que vivenciou a mesma situação. Isso ocorre com muita frequência. E eu curto até certo ponto. Porque eu vejo que se o texto tem essas curtidas todas, né, de alguma forma criou um vínculo, uma divulgação, então ótimo. A interpretação vai estar muito a critério do leitor. Eu não posso me meter muito nessa leitura que cada pessoa faz da postagem, como cada pessoa faz do livro. Mas as redes sociais, geralmente o que eu escrevo, as pessoas levam muito como indireta, como um aforismo, porque ele está falando isso, o que ele está expressando, e também por morarmos em Santa Helena, né? E isso também é o grande implicador, porque todo mundo se conhece e às vezes as características são parecidas. A gente, eu queria deixar agora de antemão, claro, aproveitando o espaço, eu queria dizer que não é nada intencional, por enquanto. Às vezes sim. Às vezes sim, outras vezes quase, mas não é nada intencional. Mas a gente tem também que, de alguma forma, ressalvar a importância das redes sociais, principalmente para a gente que trabalha com a palavra e que quer ter o nosso trabalho divulgado, repercutir o que a gente escreve. As redes sociais também são uma ótima ferramenta para isso, representam muitas vezes o alicerce de um escritor, de um poeta, porque a partir dali a gente tem esse retorno, se as coisas estão realmente acontecendo ou não. Qual é o texto que é do agrado, qual é o texto que não é do agrado, o que é que geralmente curte. E eu percebo que textos que falam de memórias, de lembranças e textos amorosos ganham muitas curtidas e compartilhadas. Textos mais subjetivos, mais intimistas, introspectivos, têm menos curtidas. Isso faz com que a gente pense a respeito de duas situações. As pessoas não querem tristeza. As pessoas querem o amor e a alegria. Isso é bacana de analisar, né, Abraão? Marisete Evanildo, Eric Islan estão te mandando um forte abraço. Sara Vitoriano, você sabe quem é? Sim. Impossível não saber. Ela tá te mandando também um beijo gigante e tá acompanhando, viu, o programa, Abraão? Que bom. Deixa eu falar, bom... A gente tem um segundo filho aí em destaque, que é o Estado de Graça, que está chegando, que está como se fosse um bebê, roubando a cena, mas eu quero falar do primeiro, que é o Pétalas Raras. Queria saber só um pouquinho da tua inspiração para o Pétalas. Você já falou que participou de tudo, que foi tudo meio que editado por você, além de ter sido escrito, óbvio, por você. Inspiração, Abraão. As poesias do Pétalas já estavam prontas. Foi um apanhado, uma coletânea que você fez de quando você começou a escrever até aquele momento, quando você lançou o livro? Ou foi um momento X que você viveu na sua vida e você se derramou e você se inspirou e fez? Como é que você fez para escolher as poesias que fazem parte do Pétalas Raras? O Pétalas surgiu dessa necessidade de publicação, né, da cobrança que algumas pessoas faziam, e que eu me permiti, eu me deixei ir. Estou dizendo de novo, Clarice. Eu fui navegando durante esses espaços, fui compilando tudo, pegando o texto do blog, pegando o texto que eu publicava nas redes sociais, geralmente poesias, né? E aí fui colocando tudo isso num documento, no Word, e fui lendo e relendo e fui melhorando. Então, lá no Pétalas vão ter poemas que já tinham sido colocados e postados no blog, outros no Facebook e outros que foram criados e outros inéditos, né? Alguns que eu criei durante a gestação mesmo do livro. E são poemas mínimos, né? Você que viu o livro, que teve um poema também intitulado com seu nome, Ada, são poemas que são precisos em palavras e densos e profundos em imagens, em situações, em interpretações e leituras. É um livro muito rico nesse sentido, nesse contato do mínimo e da amplidão, da amplitude que isso gera. Esses poemas foram escritos numa inspiração muito até certo ponto, de sofrimento. Eu lírico, eu amoroso, que se derramava, que sofria, mas ao mesmo tempo que se reinteirava, que se reinventava diante do amor, que queria ser amado como todos nós queremos. Então são pétalas raras que compõem
vou colocar até a imagem de um jardim. Nesse jardim são raras as pétalas que se permitem e que vivenciam a plenitude do amor. E essa plenitude do amor, vamos ter existir espinhos, conflitos, percalços, como glórias e deleitamentos. Salientar duas coisas do Pétalas Raras. Um poema que leva o meu nome, e aproveitar esse espaço, essa oportunidade, já que estamos juntos e que estamos em público, agradecer, dizer que é lindo e que eu amo aquele poema. E dois, que eu acho que você colocou muito bem essa questão da pequenez e da amplitude que aquelas palavras têm, que as palavras do Pétalas Raras trazem. Eu acho que você, Abraão, com o Pétalas Raras, conseguiu trazer para as pessoas mergulhos em palavras. São poesias pequenas e que fazem viajar, e quantas vezes eu vi aquelas pessoas citarem. Acho que cada um que leu o Pétalas escolheu para si uma poesia em que se encontrava, é fácil de entender, é fácil de mergulhar, e eu acho que essa é a palavra. Foi mergulho que você trouxe para as pessoas através do Pétalas Raras. E acho que essa sensação, muitas das pessoas, Abraão, não conheciam e passaram a conhecer através de você, através do Pétalas Raras. Tá aí a imagem, inclusive, para você que está nos acompanhando. Esse foi o lançamento do Pétalas Raras, que foi em 2013. Isso. E agora você está lançando o Estado de Graça, um ano depois, um ano e pouquinho depois. Você está lançando o Estado de Graça. É bem um ano, né, Abraão? Foi Um ano. Foi em 30 de novembro que eu lancei o Pétalas. 31 de novembro que eu lancei o Pétalas. E agora dia 22 de novembro eu estou lançando o Estado de Graça. Menos de um ano, então. Menos de um ano. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a inspiração do Estado de Graça. O Estado de Graça foi já um processo diferenciado. Eu entrei em contato com os editores da Penalux, Tonho França e Wilson Gorge, enviei os meus originais para a editora e com muita ansiedade e até certo ponto uma insegurança, né? Será que vai dar certo? Será que eles vão aceitar para publicação? E um mês depois, né, de eu ter roído todas as unhas possíveis, chegou a confirmação que os meus originais tinham sido aceitos para publicação. Então a editora teve toda uma delicadeza com o livro, né? O Wilson sempre teve, e o Tonho também teve esse contato e essa preocupação de chegar, o Tonho de me mandar os textos para mim para que eu pudesse melhorar, visse alguns. Foram muito delicados, né? Delicado é realmente a palavra, e muito atenciosos com as minhas preocupações e algumas neuras minhas com o livro, né? Porque a gente ficou sempre nesse jogo de bola, mandava o texto, voltava o texto. E eles tiveram realmente essa preocupação em tornar o livro o mais bonito possível. Tanto que o livro está aqui, né? É um livro muito lindo. E é realmente muito lindo. Deixa eu Nádia, fechar aqui para eu mostrar o Estado de Graça, que vai ser lançado, gente, para você que já curte as poesias de Abraão, sejam pelo Facebook, sejam pelo Pétalas Raras. Tá aí o Estado de Graça. Vai ser lançado sábado agora, primeiro, lá na cidade de Santa Helena. Ele faz, assim, uma questão muito grande de levar... Pronto, Nádia, pode abrir. Obrigada. Você faz uma questão muito grande de levar essa coisa. Eu quero lançar em Santa Helena, lá é a minha terra, eu quero que primeiro as minhas pessoas vejam. E aí também eu sei que tem um agendamento para que seja lançado aqui em Cajazeiras, assim como o Pétalas também foi lançado aqui. Eu vou lançar o Estado de Graça agora dia 22 em Santa Helena, convido todos para participarem. E vou lançar também o Estado de Graça aqui em Cajazeiras no mês de dezembro. A gente está fechando entre a data de 18 a 20 de dezembro. Eu também vou confirmar para que você anuncie aqui, né, a tarde de autógrafos na Livraria Universitária, que também abriu muitas portas para mim no lançamento do Pétalas. Quando você perguntava a inspiração para escrever o Estado de Graça, veio justamente desse momento. O Pétalas foi um momento de apreciação e de apresentação do autor, e o Estado de Graça veio para coroar isso. É um livro que fala muito do rebento, né, dos ciclos da vida. O nascimento, o viver, o renascimento, porque a nossa vida todos os dias vai ser sempre vida e morte, transfiguração, transposição de algo.
Então, o Pétalas, o Estado de Graça, ele vai representar muito bem isso nos textos. São personagens que sofrem, são personagens que vivem e são personagens que se reinventam. E isso é uma grande metáfora da vida. É a capacidade que cada um de nós tem de encontrar a sua graça. E essa graça não vai vir fácil, essa graça vai passar também por algumas implicações que são necessárias para o nosso amadurecimento. Por isso, não posso falar muito a respeito da capa, mas a capa tem tudo a ver, total integração com a proposta do livro, que é uma proposta de ciclo, de nascimento. Os editores classificaram enquanto prosa poética, porque até algum momento você pensa que está lendo um poema, e é muito isso também. São poesias escritas em prosa, são contos, são confissões, todos voltados para o ser, para a existência e para essa vida em plenitude, que é a graça. Que nós possamos encontrar essa graça. Você consegue, dentro desse filho, dizer uma poesia que você goste mais ou que você se encontre mais? Dá para fazer isso, Abraão? Até no Pétalas também você consegue escolher uma que você goste mais? Dentre todos, como eu estou nesse momento de graça, remete muito à questão da religiosidade, né? Do Deus que nos permite tudo isso. Eu sou uma pessoa muito crente e se não fosse Deus eu não estaria aqui. Então eu sou uma pessoa muito devota dessa fé, desse Deus do impossível. Eu vivi na minha vida momentos que marcaram e que tiveram Deus como presente de tudo isso, a celebração. E aí eu vou escolher um texto chamado Oração. Deus, Deus meu, dai-me cotidianamente a plena consciência da minha incompletude. Conceda-me a graça de amar ao outro pelo que ele é. Permita-me, olho nos olhos do meu semelhante com o brilho da esperança. Deus meu, ensina-me a simplicidade da oração, a cura do ouvir, os discursos de paz do silêncio. Deus meu, transforma as minhas palavras em pássaros, as minhas ânsias em pontes, os meus afetos em laços. Fazei que eu nunca perca o coração e soluços de uma criança. Amém. Que coisa linda, realmente uma oração e muito linda. Tem mais algum? Eu quero ver mais algum. Mais um. Podemos ler. Mais um que você goste muito. Gente, só lembrando, o lançamento do Estado de Graça, a gente já está até com adesivozinho aqui. O lançamento é sábado agora, lá na cidade de Santa Helena. Qual o horário, Abraão? Vai ser às 5 horas da tarde no Salão Paroquial. Isso, 5 horas da tarde no Salão Paroquial. Você que é da cidade ou que já curte a poesia, que quer fazer parte desse momento do lançamento, está convidado a participar. Vamos escolher um mais dramático aqui. Retrato. Sento no sofá, sento na cadeira da sala de jantar, sento na cama, sento no batente em frente à porta, sento no chão. Na crueza dele reencontro o meu lugar. Toco o azulejo frígido, distante, marcado. Sinto nele a observância dos instantes, o silêncio dos esquecidos. Vejo-me entre as pontas e reflexo na superfície, face rígidas, mãos pálidas, mãos mortas. Estou num poema de Cecília, e qual tal a desvalida que neguei esmolas, beijo o chão na ressurreição que inventei para mim. Que coisa linda! Você já chegou a publicar alguns das poesias que estão no Estado de Graça? O Estado de Graça, boa parte dos textos são inéditos. Alguns foram publicados no blog, muito pouco no Facebook. Então é um texto mais baseado em expressões e até mesmo em contos inéditos. E você pode garantir que tem aí uma mistura de sentimentos, não é não é prece, nem é tanto um melodrama, não é? Não, é uma mistura de tudo isso. É prece, é melodrama, é enredo, é personagem, é vida. E sempre sendo coroado, e sempre sendo sublimado por esse sentimento do amor. Né? O amor vai estar sempre presente em todas as minhas obras, porque eu sou um romântico reincidente, né? Então, você sabe muito bem disso. O amor vai nutrir todos esses textos, porque a gente vive, a gente sofre, mas porque a gente busca saltar da janela em busca do sol. Há um texto que fala muito sobre isso. Então, é esse amor que eu tenho buscado viver e é esse amor que também vai estar expresso nos meus textos. Como também, muitos dos textos que estão no Estado de Graça são textos que permeiam outras vidas. Abraão, quem ainda não adquiriu o Pétalas Raras, vai ter oportunidade de adquirir também no lançamento do Estado de Graça, como também o Pétalas Raras está sendo vendido na livraria universitária e
pode ser também comercializado a partir do Facebook comigo mesmo. O Estado de Graça, a partir do site da editora Penalux. Eu tenho que agradecer e deixar esse alô todo especial para o Tonho França, que teve uma atenção redobrada comigo, até da publicação, até esse momento aqui. Teve todo realmente um afinco e uma preocupação e uma atenção que eu tenho muito. Tonho, obrigado por isso. O Estado de Graça também vai à venda para as livrarias? Vai à venda para as livrarias universitárias. A partir de segunda-feira já vai estar as vendas, só após o lançamento no sábado. Ok, Abraão. Eu queria te dizer, de falar, não conversar mais com o primo, mas falar como fã mesmo do teu trabalho. Eu acho que quando você fala sobre essa questão da mistura dos sentimentos que você traz, que você trouxe no Pétalas e que você eu tenho certeza que vai trazer brilhantemente no Estado de Graça, como isso nos deixa feliz. Eu falo agora como fã, sabe? É isso que a gente quer ver, é disso que a gente gosta, dessa mistura dos sentimentos, de virar a página e finalmente se encontrar. De ver a página anterior e ver que não tem a ver, mas assim que você vira, você vê essa tem a ver comigo, essa parece comigo, e aí cada um se encontra em uma página diferente. É disso que a gente gosta. E é por isso também, além do ser humano extraordinário que eu conheço e que tive a oportunidade hoje de mostrar um pouco para as pessoas, incrível o ser humano que você é, além desse ser humano, mas do brilhante poeta, parabenizá-la. É por isso que eu parabenizo agora e sempre. Estarei presente, sim, com certeza, no lançamento, se Deus permitir, no lançamento do livro sábado. E quero te agradecer demais a sua presença aqui, dizer que, meu Deus, como você cresce aos meus olhos cada vez que você fala. E aí muita gente vinha me perguntar: o que é que tu vai conversar com o Abraão? Tu já sabe, ele indo e voltando, tu já conhece. E eu não conheço. E você cresce, você fala de coisas que eu não sabia, e você mostra episódios que eu não acompanhei. Enfim, foi um prazer redobrado, bem maior do que o que eu imaginava que iria ser. Agradecer a sua presença, a sua atenção, a sua disponibilidade, dizer que te desejo todo o sucesso do mundo, do fundo do coração, e você sabe disso. E no sábado eu estarei lá, com certeza, eu e toda a minha família, se Deus quiser, estaremos lá para acompanhar esse lançamento que eu sei que vai ser lindo, do Estado de Graça. Um beijo bem grande no seu coração. Ada, eu queria agradecer diante de tudo isso, né, de todo o preparo e principalmente da oportunidade que você me dá, e por você ter sido uma das pessoas que sempre estiveram presentes desde o início até hoje. Né? O amor que eu tenho por você não é à toa que eu escrevi um poema intitulado Ada. Né? Não sei qual lei rege os teus olhos, sei que o rei que os fez, na certa não tem remorso, porque é impossível ter remorso diante de ti. Né? Muito amor embrulhado, são muitas lembranças, são muitas recordações, são muitos momentos vividos, e eu queria agradecer por você ter acreditado em mim. Né? Diante de tudo que eu vivi, que você acompanhou muito bem de perto, por ter acreditado no que eu tenho e que venho me tornando hoje. Então, nós dois podemos dizer que vivemos um estado de graça, e queria agradecer pela brilhante oportunidade de hoje. Meu amor, eu que agradeço pela sua presença aqui. Pode ter certeza que foi ótimo conversar com você, conversar com um poeta, não é? Conversar com um profissional, com um ser humano eu já converso sempre, e mais uma vez me surpreendeu, você sempre nos surpreendendo. A mim e a todos os seus fãs, somos todos fãs que estão em casa, que estão nos acompanhando. Para você que está aí do outro lado, eu tenho que agradecer de uma forma muito maior, não é mesmo? Afinal, você está sempre aí nos acompanhando. Quero deixar um grande beijo, um grande abraço, dizer que estarei de volta assim que os nossos estúdios estiverem prontos. Nós vamos fazer uma reforma e talvez demore alguns dias, não é isso, Nádia? Para a gente poder voltar com o interview. Inclusive hoje nós estamos com algumas falhas devido a essa mudança que já começou aqui nos estúdios da TV, mas voltaremos sim, viu? Então nos aguardem, você que acompanha o interview e toda a programação da TV Diário do Sertão, nos aguarde, porque a gente volta sim, assim que puder, assim que os estúdios estiverem
Quer falar mais alguma coisa? É bem rápido. Estiverem reformados, a gente volta. Eu queria terminar com a capa do Estado de Graça e, ao mesmo tempo, agradecer a todas as pessoas que são graça na minha vida, que são realmente fontes de inspiração para o Abraão escritor e para o Abraão ser humano, a todos que me leem, a toda a minha família, a todos os meus amigos, o meu muito obrigado e que a graça esteja sempre conosco, que a poesia nos abrace sempre. Amém. A vocês um grande abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Beijão, tchau, tchau.